Boa noite. Agora sim, de forma definitiva, estamos aqui para juntos fazermos mais uma live, momento precioso. Hoje nós estamos contando com a presença do pastor Marcos Calisto, uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Alguém que nós conhecemos ali no mestrado, fizemos uma boa amizade e hoje vai estar aqui falando conosco, nos ajudando a entender um pouco desse assunto que é na área de missões, do qual ele conhece e tem propriedade para falar para nós hoje. Então, obrigado pela presença de vocês. Clique aí no aviãozinho, chame seus amigos para participar da nossa live de hoje. E é muito interessante o tema, deveras importante, que é falar dos desafios missionários em tempo de pandemia. E a gente convidou o pastor Marcos para nos ajudar hoje, nos dando orientações, conversando um pouquinho conosco sobre esse tema deveras interessante e importante para nós no momento em que estamos vivendo hoje, que é o período de isolamento social, de quarentena. É óbvio que em algumas regiões do Brasil isso já foi, de certo modo, superado. Mas aqui, para a gente ainda, o norte tem sido algo bem lento, gradativo, né? Pastor Calixto, o senhor está me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas a minha imagem é travada, a gente pode ir conversando, o pessoal me ouve, Sim, tá bom? sem problema. Sim, senhor. Então, queridos, boas-vindas a todos. Enquanto a imagem não aparece, nós estamos hoje com a presença do pastor Marcos Calisto. Então, obrigado pela presença de vocês. Clique aí no aviãozinho, chame os seus amigos para participar conosco. Pastor, eu queria que o senhor resumisse, fizesse uma introdução, falando um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho da sua pessoa mesmo, o trabalho que o senhor faz. O senhor fica à vontade para fazer essa breve introdução, porque muitos certamente não lhe conhecem, até porque depois eu baixo a live, e fica salvo e as pessoas assistem e eles querem saber, eles gostam de saber, é importante. Por favor. Joia. Eu vou ser bem breve. Eu tenho 42 anos de ministério, tá? Tenho mais ou menos 30 anos em missões, dos quais a maioria com o mundo árabe. Sou descendente de árabe por parte de pai, de alemães por parte de mãe. E com respeito a ministério, eu tive alguns pastorados, né? E o ministério maior foi o ministério que eu tive na Junta de Missões Mundiais, lá na fronteira do Brasil com o Paraguai, onde nós fundamos o Ministério Árabe Cristão do Brasil, Igreja Evangélica Árabe Brasileira, nós fundamos lá. E depois do ministério lá, nós viemos para Curitiba. E aquele ministério lá, o MAC, que é o Ministério Árabe Cristão, nós tivemos a oportunidade de treinar 170 missionários para o mundo árabe. E depois do ministério que eu tive em Curitiba com o pastor Silvado, aqui no Bacaxiri, eu fui 7 anos pastor na área de família e de missões. Aí eu fui para a Junta de Missões Nacionais e Mundiais, um trabalho híbrido, trabalhando com etnias no país. Aí eu trabalhei 4 anos na Junta, e só que eu já estou há 10 anos trabalhando com estrangeiros. E no momento eu fundamos uma ONG chamada CAEB, que é o Centro de Apoio ao Estrangeiro no Brasil e no Exterior. Então nós cuidamos de haitianos, de africanos, de árabes e venezuelanos. E dentro dessa estrutura, hoje nós estamos também no governo, porque fazemos parte do conselho, chama-se SERMA, no Conselho do Estado, que é o Conselho Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas. Então, eu trabalho mais que eu faço isso, sou membro da Igreja Batista Alameda, cuidando de missões lá também. Esse, em resumo, é o nosso trabalho. E como família, minha esposa Silvana Leone Calista é psicóloga, é conhecida, foi também pregadora e preletora, e os meus filhos que eu tenho, Davi e Talita. São os 2 filhos meus. Resumindo isso. Pastor, resumo fantástico, até porque para a gente entender um pouquinho, eu particularmente não entendo muito de missões e todos nós somos comissionados a fazer. Só que fazer missões é fácil?
que tipo de desafios os missionários enfrentam no campo missionário? Vai depender. Primeiro, a primeira palavra que se colocou. Na verdade, todos nós somos missionários do cotidiano, né? Hoje mesmo eu estava andando com o cachorro nosso, passeando com ele. Um menino me abordou, simples, de uns 18 anos a 17, mais para baixo, e disse: eu tenho que dizer uma palavra para você. Jesus te ama e Deus vai resolver teus problemas. Eu olhei para ele assim, lógico, ele não sabia que eu era pastor, né? Mas esse cotidiano, essa palavra de amor, tudo, nós temos o dia inteiro e essa pandemia está trazendo a chamada responsabilidade. Só que, por outro lado, a visão de missão, tradicionalmente falando, é que Deus tem chamadas específicas para algumas pessoas. Como no meu caso, a chamada foi para o mundo árabe. Só que aí acontece a diferença. Se você vai trabalhar em qual país, eu posso trabalhar com o mundo árabe como eu trabalhei na fronteira, como posso ir para um mundo árabe, posso ir para o Marrocos, para o Egito, como ir para a Arábia Saudita, que eu nem entro, né? Então, depende do lugar que você vá, da chamada do povo que você tem, e aí aumenta, vamos dizer assim, o perigo de como fazer, tem que ter muito mais estratégias. Hoje o Business Mission é a grande momento para missões em lugares fechados. Então, vai depender, sabe, Amado? Depende da chamada, do local e do povo que você está, né? Agora, eu mesmo aqui no Brasil, há quantos anos eu evangelizo estrangeiros, cada cultura é uma cultura. É impressionante. Eles estão aqui, mas eles têm o perfil étnico deles. Mas é interessante, porque, de alguma forma, o senhor vem me falar que, apesar de termos todos ser chamado a fazer missões, requer também entender o seu chamado específico e os cuidados que tem em relação a isso. Os povos, o senhor tem mais de 30 anos trabalhando com missões específicas, principalmente no que diz respeito ao mundo árabe, o senhor conhece bastante. E é uma pergunta, de certo modo, interessante, intrigante, curiosa, mas ao mesmo tempo, mais acima dessas, o fato de ela ser importante para os cristãos entender essa pergunta. Os povos muçulmanos, eles são os maiores desafios de evangelização dos cristãos em relação aos outros povos? Boa pergunta. A questão, vamos fazer algumas diferenças aí para o povo, para tirar algumas confusões. Nem todo árabe é Sim, muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Precisa ficar muito claro isso. Por mais certo. que a origem do islamismo, né, ela vem através do mundo árabe, né, com Meca, Medina, através do profeta Muhammad, que era árabe, a maioria dos muçulmanos hoje não são árabes. Hoje nós podemos ver na estatística, né, que quase 1,4 bilhão, mais ou menos, né, 200 milhões, são muçulmanos no mundo. Agora você vê uma Indonésia, né, que você vai e você vê 200 milhões ali que não são árabes, são muçulmanos. É uma religião que se expandiu muito, e se expande muito. Por que ela se torna um dos maiores desafios do final dos tempos? Ela se torna porque a Europa, hoje, você vê, eu fui para a Europa o ano retrasado, em alguns países, você pegava o Uber, os motoristas eram muçulmanos, eram árabes, muçulmanos, você vê que já estão na Europa, ou você vê o prefeito de Londres, é muçulmano. Você vê que o espaço deles, a expansão do Islã, é impressionante, não é mais só a visão do Oriente Médio, mas a Europa, a Ásia, os continentes, a Índia, a China, no norte da China, mais de 5 milhões de muçulmanos. Então, é um grande desafio. Mas o desafio não é porque eles estão nesses lugares, é pela convicção que eles têm. É impressionante. Eles matam pela fé, morrem pela fé, pela tremenda convicção que eles têm religiosa. É muito interessante, né? Então, de alguma forma, faz com que seja difícil justamente pela convicção deles. Então,
as ações dos povos muçulmanos têm a ver com as convicções que eles têm em relação àquilo que crê. Não é isso? Certo. Você Interessante. está um pouquinho sumindo um pouco. Mas, você cortou a sua imagem, deixa só. Volte a falar para ver se eu ouço você. Eu estava dizendo que, então, as ações dos muçulmanos têm a ver com as convicções que eles têm daquilo que de fato eles acreditam. Então, as ações são motivadas pelas crenças dele. E isso, de alguma forma, é impressionante, não é isso? O que impressiona também é a questão de identidade. Tá? O que, que acontece? Qualquer muçulmano, você conversando com ele, eu tenho muitos amigos muçulmanos, a gente conversa, tanto é que o último livro que eu lancei sobre Islã, depois eu vou falar sobre ele, um dos capítulos eu pedi ajuda para um doutor na área do Islã, para escrever sobre o que eles pensam a respeito do assunto, com a palavra de Deus, Allah. Né? Então, nesse sentido, o que, que eu vejo? Eu vejo não só a convicção, mas a identidade. Significa isso. Para ele nasce, os países que eles nascem, em especial os árabes, é quase que um sinônimo de identidade você ser nascido naquele lugar, como antigamente era no Brasil. Lembra que há mais ou menos 30 anos atrás, você nasceu no Brasil, em algumas regiões, você dizer que era evangélico é uma coisa estranha, mas como o Brasil é um país católico, né? Então, para eles, a questão de identidade é muito forte. Quando você evangeliza, dá uma crise tremenda neles, porque eles estariam trabalhando com a identidade, eles perdem a identidade e são considerados, até no caso, como traidores, se eles deixarem a fé. Então, é muito forte esse elemento. Né? Então, essa convicção deles é admirável, eles são tementes, né? Mas eles não significa que todos eles conheçam bem o Alcorão, conheçam a Hadith, que é a tradição deles. Não significa isso. Significa uma convicção também de nascimento e de família. E eu, particularmente, e certamente muitos dos que nos ouvem e vão ouvir depois, não tinham essa compreensão muçulmana. A gente tem a ideia que eles decoram e tem de cabeça, de cor salteado, o Alcorão. E é importante ouvir isso e saber que isso tem a ver com a questão de identidade. Isso nos ajuda a entender um pouco os povos muçulmanos. E por É, causa da convicção que eles têm. Ah, o senhor ia comentar mais uma coisa? Fica à vontade. não, é o seguinte, o que acontece é que eles têm pilares que eles têm que cumprir. Hum, Necessariamente, ele hum, não precisa ser culto e nem conhecer todo o Alcorão. Esses pilares são fundamentais para a fé dele, para ele se considerar. Então, ele tem a Shahada, né, que é a profissão de fé dele, onde ele diz: Deus é o único Deus, Maomé é o seu profeta. Então, isso é uma confissão de fé, é um pilar para eles. Eles têm um pilar da oração deles, que eles oram 5 vezes ao dia. Então, conhecendo muito o Alcorão ou não, ele tem esse critério de ter que fazer as 5 orações. Às vezes, lógico, eu às vezes visitando muçulmanos, eu via que ele demorava mais, não, é que eu deixei de fazer algumas das orações, eu tenho que completar. Mas dentro da norma dele não pode, ele tem que fazer nos horários específicos. Né? Eles têm o pilar do Ramadã, que nós estamos no Ramadã, hoje deve estar no 29º, 30º dia. São 30 dias de jejum, onde eles começam, às vezes a gente convoca a igreja para o jejum, é um tumulto, né? Então, eles jejuam 30 dias e isso é pilar, vamos dizer assim, da salvação, apesar que eles não usam esse termo, mas é para você estar diante de Alá quando morrer. Né? E eles têm a zakata, que é uma espécie de um dízimo que a gente dá, que eles dão 2,5 de tudo que eles ganham para os pobres, essas coisas todas. Né? Então, aí eles têm o Hajj, lembra do Hajj, que é a peregrinação, que você vê lá milhões de muçulmanos dando volta naquela pedra de Caaba, lá na Arábia Saudita? Então, são os pilares que eles têm. Se eles seguirem esses pilares, né, isso lhe dá a garantia
eu coloco entre aspas, da salvação, dele estar bem diante de Allah. Então, isso é fundamental. Então, de repente, ele conhece pouco. Agora, quando ele faz a reza, isso é importante observar, só pode ser em árabe e tem que citar o Alcorão. Então, ele tem algumas citações do Alcorão que ele cita, então não precisa conhecer inteiro. Então, ele cita frases do Alcorão e ele tem uma processualística de levantar, virar o rosto, se ajoelhar, né? Então, esse processo. E ele tem uma ablução igual os judeus, que eles têm que se lavar, se purificar, lavar as pontas do braço, da orelha, da ponta do nariz, as extremidades para estarem puros para poder rezar. Então, são critérios que necessariamente ele não precisa conhecer o Corão. Agora, a gente percebe em alguns países mais rigidez. A criança com 12 anos, quando eles chegam na puberdade, a obrigação de memorização do Corão. Não é todos os países, tá? Ou não são todos os Entendi. países. Pastor, a Carminha, ela está perguntando aqui o que o senhor tem feito depois que o senhor deixou o campo missionário, no caso das atuações missionárias, eu penso que ela está falando especificamente da Junta de Missões. O que o senhor tem feito? O senhor resumiu aqui, né, para a gente. Não, o que, na verdade, é que quando eu cheguei em Curitiba, e quando a gente começou o trabalho com as etnias totais, o primeiro grupo que a gente recebeu foram os haitianos, 2010, 2011, começaram a chegar da catástrofe, né? E 2013 eclode a guerra civil na Síria. Então, nós recebemos 80 sírios de guerra, né? E aí, a gente novamente se estruturou com a Igreja Evangélica Árabe em Curitiba. Fizemos uma parceria com a comunidade evangélica de Curitiba, aonde eles fazem cultos traduzidos. Eu tenho um tradutor chamado Maiar, e os cultos são traduzidos para o árabe e eles cantam em árabe também. Então, essa é a infraestrutura para eles, né? Enquanto que os haitianos têm o culto em crioulo, eles têm 2, 3 comunidades aqui em Curitiba, né? E os venezuelanos, eu tenho um pastor que tem dado apoio e pastoreamento para eles. Então, ainda Certo. continuo inserido em missões total. E fora o que o senhor tem escrito, né? Eu inclusive conheço, eu tenho o privilégio de ter 2 dos seus livros e outro material, assuntos que o senhor tem disponibilizado aos povos, né? Pastor, o senhor falou uma coisa que, particularmente, eu vou ser ousado em afirmar, que é que muitos cristãos não conhecem, que é a parte de entender que as ações muçulmanas, ou pelo menos muitas das coisas que eles fazem, tem a ver com aquilo que eles acreditam, com as suas convicções, daquilo que o senhor mesmo colocou. Então, diante de tudo isso, que eu penso que é importante saber em relação aos muçulmanos, e para mim e para os demais, que certamente são leigos nesse assunto, quais estratégias e nós podemos utilizar para evangelizar os muçulmanos? A gente pode usar para falar com eles. Acho que teve um problema aqui, vou chamar o pastor Calixto novamente. Acho que ele saiu, teve um problema na internet dele, vou só aguardar ele voltar aqui. Carminha, obrigado pela sua pergunta, obrigado por sempre estar presente conosco. A gente agradece sempre a sua presença, é sempre uma satisfação, minha amiga. Junto nós estaremos aí novamente em Curitiba, tomando aquele cafezinho aí na PIB. Eu acho que vamos ver aqui se o pastor Calixto entra novamente. Tem sido uma conversa boa, né? A gente poder. Aqui já respondeu a sua pergunta também, na Rua Prudente de Moraes. Ele realmente tinha falado em algum lugar onde ficava esse lugar. Eu tive a oportunidade não de conhecer, mas de conversar com ele sobre esse lugar onde ele trabalha especificamente com os muçulmanos, né? Bem, até agora ele não apareceu. Vamos aguardar mais um pouquinho, porque aqui a gente
só faz a entrevista, né? E também o assunto, eu não conheço absolutamente nada para poder dar até continuidade em relação ao assunto, né? A argumentação em relação aos povos muçulmanos. Vamos aguardar ver se ele entra. Atrás do festival. Júlia Cunha, obrigado, querido, pela sua presença aqui conosco, tá bom? É sempre um prazer ter pessoas de outros lugares poder presenciar conosco a nossa live, nos dando incentivo. Bem, não sei o que aconteceu, certamente um problema na internet do pastor, e vamos aguardar mais alguns minutos, né, para que ele possa estar conosco. Se não, eu não vou ter problema nenhum, eu penso que vocês também não terão, e a gente fazer amanhã, ou na quarta-feira, ou na quinta-feira, um outro dia, porque é um assunto extremamente importante, é um assunto extremamente interessante e relevante para nós. Carminha, aí a internet está ruim, eu estou sabendo que as coisas aí já estão voltando à sua normalidade, está tudo indo conforme as bênçãos do Senhor, já tem shoppings já estão abertos, tem tudo aí. Vamos aguardar aqui o pastor. Opa, já entrou de novo, novamente. Pronto. Vamos. Chegou. Obrigado aí pela paciência de vocês. Aguardando aqui. Carlos Pimentel, obrigado pela sua presença. Pastor, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Desculpa, saiu Certo. totalmente. Não, não, tranquilo, está tudo certo. Pastor, vou repetir a pergunta. Eu estava dizendo, e eu não sei se o senhor me ouviu, mas eu vou repetir, que diante de tudo que o senhor falou, principalmente em relação às convicções daquilo que os povos, que os muçulmanos têm, daquilo que eles têm como é, fé ou crença, ou pelo menos nas suas ações, tornam então eles um povo difícil para ser alcançado de alguma maneira, principalmente para aqueles como eu que não têm qualquer conhecimento em relação a eles. Então, quais estratégias podem ser usadas para a evangelização ao muçulmano? Um pré-evangelismo ou um evangelismo, que estratégia a gente pode usar para evangelizá-los? Tá. A questão para nós é entendermos que, em primeiro lugar, você nunca vai trabalhar com árabes ou com muçulmanos ou qualquer outro povo se não houver um amor no coração. É impossível, impossível. Algumas pessoas me chamavam de herói. Eu dizia, não, a chama quem acende é Deus. Então, essa chama inflamada que faz você se entregar. Por exemplo, existe hoje mais ou menos um missionário para cada 1 milhão de muçulmanos. Para você ter uma ideia como o pessoal não tem correspondência. Enquanto que eu leio na Bíblia, eu leio Isaías 19, 25, onde Deus fala o amor pelo Egito, o amor pelo Iraque, o amor que Deus tem para abençoar esse povo. Eu leio Isaías 60, verso 7, que fala das ovelhas de Quedar, onde fala dos descendentes de Ismael, onde Deus tem a bênção em Jerusalém. Então, são textos na Bíblia que falam do amor de Deus pelo mundo árabe. E aí a gente vê o seguinte, em primeiro lugar, é trazer para as igrejas o que a mídia totalmente foi inversa. A mídia ocidental trabalha de forma contrária. Então, quando você pede para orar por um árabe, a pessoa parece que considera que é inimigo número 1 de Israel, então tem que morrer. Você entendeu? Não, esse povo tem que morrer, esse povo tem que desaparecer. Então, com uma visão dessa, como é que você vai chegar num povo desse, né? Você entra numa igreja evangélica, algumas delas têm a bandeira de Israel e a bandeira do Brasil. Só que a bandeira é algo, a gente está vendo nessas passeatas aí, né? A bandeira de Israel é uma bandeira, é um pavilhão nacional deles, é um símbolo de Estado. Só que nós não amamos só Israel. Nós amamos os outros países também e oramos pelos outros países. E nessa personificação e unificação de política,
nós caímos na incoerência de deixarmos um povo em detrimento do outro. Então, na verdade, a gente vê o amor de Deus. Eu estive em Jerusalém. Foi maravilhoso estar junto com os crentes palestinos. E mais, se algumas pessoas não gostam dos árabes, as igrejas lá, o Espírito Santo está colocando judeu e árabe na mesma igreja. Porque é o Espírito Santo que une na conversão. Essa é a grande bênção. Então, na verdade, a primeira visão bíblica, Deus morreu por todos os povos. Ainda dentro do seio da igreja ocidental, por causa da mídia, nós somos considerados pessoas não gratas. Nós árabes temos a imagem de terroristas. Como é que você vai evangelizar um povo se passa do lado de gente? Deve ter uma bomba, né? Então, é um negócio difícil. Então, primeiro é o amor. Segundo, a intercessão. Terceiro, a amizade. E não interesseira. Gente, quantos amigos muçulmanos eu tenho? E muçulmanos convictos. Agora, compartilhar esse último livro que eu lancei, a terceira edição agora, é um diálogo religioso. Eu não posso falar de Jesus para o muçulmano se não conhecer a cabeça dele, o que ele pensa. Por que ele tem dificuldade de aceitar a nossa crença? Por um exemplo, Jesus. Nós falamos que Jesus é filho de Deus. Se você disser isso para um muçulmano, né, você vai dizer, nossa, ele é um louco, ele não aceita a mensagem. Mas na cabeça dele existe uma realidade concreta de raciocínio lógico. Se você diz que uma pessoa é filha, teve relação sexual entre um homem e uma mulher, então Deus teve uma relação sexual. Não tem um elemento abstrato, não tem um elemento espiritual abstrato para entender. Aí a gente já descarta. Não, é o raciocínio. Então é com o amor que você vai chegar para ele e falar. Como é que você vai dizer para ele que ele tem que se arrepender dos pecados porque Cristo morreu numa cruz, se para ele outra pessoa no lugar de Jesus morreu na cruz e não foi Jesus? Então, para eles, alguém parecido com Judas, segundo um evangelho que eles acreditam, que é o evangelho de Barnabé, uma pessoa ou Judas ou parecida com Judas que foi na cruz, porque Jesus era justo, não tinha pecado. Segundo o Islã, Jesus nunca pecou. Mas eles consideram Jesus só como profeta. Então, se você não conhece essas coisas, como que você vai conversar com ele? Você fica bombardeando. Você já coloca ele longe de você. Então, a ideia do livro que eu escrevi, esse livro do islamismo e cristianismo, é na forma de diálogo, eu entendendo a cabeça deles e eles entendendo a minha. E eu dou graças a Deus porque os muçulmanos agradeceram pelo livro, pelo que eu escrevi, porque eu fui fiel ao pensamento deles. Mas eu não fui politicamente correto, no sentido de dizer, fique com o seu pensamento, que eu fico com o meu. Não, nós pensamos diferente. Leia e avalie os dois pensamentos. Então, a convicção deles eu coloquei, e a convicção nossa, logicamente. Então, o diálogo é importante, a conversa é importante. Para isso, precisa conhecer. Você que é estudioso, eu sei que você é estudioso, eu tenho 7 livros, graças a Deus, que eu já escrevi. Né? Esse livro, para mim, não com respeito aos árabes, ele está até na mesquita para os muçulmanos lerem. Por quê? Por causa do respeito. Então, quando eu converso com um muçulmano, ele me conhece. Faz quantos anos que eu morei em Foz? Só em Foz do Iguaçu, 14 anos. Então, a gente conversa e eles me chamam, alguns deles me chamam de pastor deles. Pede para orar na casa deles. Então, o respeito, sabe? Mas não significa que esse respeito eu vou mudar o que eu creio. E aí é o diálogo, mas não é uma amizade interesseira. É uma amizade onde uma das coisas mais importantes, eu vou dizer para você, não adianta pregar religião para o muçulmano, ele está satisfeito com a dele. Ele tem que ver que dentro de você tem alguma coisa que ele não tem e precisa. Me permite, uma das experiências que eu tive forte, uma vez eu fui um muçulmano amigo, eu cheguei, ele não estava bem, era Ramadã. Ele não estava legal e ele falou assim, Calixto, eu estou lendo ao Corão, fazendo o jejum do Ramadã, e cabisbaixo, triste, mas eu estou muito angustiado, muito tenso. E ele virou o rosto e olhou para os meus olhos e disse, mas como que eu posso ter a paz que os teus olhos têm? Essa é a diferença. Eles têm que ver o Deus vivo dentro de nós.
Não adianta pregar a religião para eles. Podemos conversar sobre religião com eles. Mas a vida que Cristo traz é no convívio, no testemunho, no caráter. Eles veem há uma diferença. Então, isso é fundamental no testemunho. Durante anos, se você ter uma ideia, no meu campo missionário, durante 6 meses, eu convivia com os muçulmanos sem explanar a salvação para nenhum. Só pegando o vínculo de amizade. Mas eles sabiam que eu era pastor, sabiam que eu era missionário, não tinha nada enganado para eles. Mas eles sabiam da minha fé. Mas não discutia sobre isso. Até criar confiança e poder conversar olho a olho e falarmos sobre a fé. Até hoje tem muçulmanos que lá do Líbano entram no WhatsApp. Oi, Calixto, estou com saudades, aqueles tempos da gente junto. Ele não se converteu ainda, mas continua amigo, continua fiel, e eu continuo orando por ele. Essa é a realidade do mundo islâmico. Pastor, que palavra abençoada e interessante para nós. E o senhor disse uma coisa que eu gravei, mas eu gostaria de não esquecer. Peço a Deus que sempre me lembre disso, que é a ideia de que não devemos pregar religião aos povos muçulmanos porque eles estão satisfeitos com a deles, mas sim de levar algo diferente daquilo que eles não possuem e que eles possam olhar para nós e possam perceber, se interessar até certo ponto. Mas para isso é necessário então criar esse relacionamento, essa amizade e criar confiança para que nós possamos não falar de religião, mas acreditam, daquilo que eles creem, para que eles possam também nos conhecer e possa, quem sabe, então, criar um ambiente que a gente possa interagir e falar do amor de Deus para eles de uma maneira no qual eles possam entender de fato quem é. E eu fico muito feliz de ouvir isso e poder aprender, porque vira e mexe a gente pode ter contato com os povos muçulmanos, é importante. Inclusive, pastor, essa informação talvez o senhor não saiba. A faculdade estadual do nosso estado, a universidade, na verdade, estadual do nosso estado, ela tem agora um curso exclusivamente de árabe, da língua árabe, na UEPA, nós chamamos. Lá eles estão com esse curso. A língua e a questão cultural em relação aos árabes é importante também conhecer para a evangelização dos povos muçulmanos? Pra você ter uma ideia, Deus me chamou para o mundo árabe com 40 anos, sem falar uma palavra árabe. Tá? Olha que interessante. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: eu não sei falar árabe, tá? Mas eu aprendi a escrever e ler árabe. E o que acontece? Isso me ajuda no estudo, mas o que aconteceu? Deus teve uma estratégia diferente comigo. Eu trabalhei com os árabes falando em espanhol e português, a fronteira. Entendeu? Sim. Alô? Sim, eu entendi. Pegou? Então, o que acontece? Só que Deus me deu uma visão. Ganhá-los em português ou em espanhol, e eles alcançariam as pessoas com a língua deles e a cultura deles. E Deus me deu a graça de levar um árabe para Jesus, um deles, que ele voltou para o Oriente Médio, voltou para o Líbano, ganhou mais árabes para Jesus do que missionário em 10 anos. E eu levei ele a Cristo pregando em português e espanhol. Então, ele foi alcançado, então a visão que Deus me deu é alcançando os árabes a partir do Brasil. Então, na verdade, ele tem a cultura, tem o estilo e tem a língua. Agora, é lógico, se você vai lá, eu cheguei a morar no Líbano um tempo para fazer estágio nas igrejas lá. Tá? Alô? Me ouviu, né? Estou lhe ouvindo, sim. Tá. Eu cheguei a morar lá. Só que, na verdade, o que eu percebo, se você vai para um país árabe, e um país cuja legislação é islâmica, tem 22 países árabes, só um
tem governo cristão, que é o Líbano, tá? Que o presidente é cristão. O resto de todos os países árabes, o governo é islâmico. Você tem que obedecer às leis civis que estão embasadas no Alcorão. Aí é outro mundo, é outra história. Você vai ter que respeitar e ter as estratégias dentro desses povos. Aí todas as consequências e a sabedoria de Deus para esse povo. Então nós conhecemos muitos missionários que Deus tem abençoado tremendamente, mas dentro de uma estrutura diferenciada de estratégia missionária. Poxa, eu entendi. Então, o povo muçulmanos, eles têm assim uma convicção daquilo que eles acreditam de forma muito fiel. E isso tem a ver com necessariamente aquilo que é ensinado dos pais para as gerações, ou como é que funciona essa transmissão daquilo que eles acreditam de um para o outro? Porque o senhor focou bem nisso, o senhor disse que eles são muito identificados com aquilo que eles vivem, com aquilo que ele crê. Como é que acontece isso no mundo árabe? Você vai ficar impressionado, vou te falar. No momento que a mãe engravida, né? A partir daquele momento, ela já coloca a mão na barriga e recita frases do Alcorão. Ela tem toda essa dedicação. Lembra que a gente falava para as mães, orem pelos filhos, mesmo no ventre. Eles têm esse costume. A criança nasce, vai ser dedicada na mesquita pelo sheikh, que pronuncia frases no ouvido do nenê, dedicando ela ao Islã. Durante a amamentação, a mãe toma um chá com frases do Alcorão dissolvidas num papel dentro do chá, para haver uma influência também na vida da criança. Ela vai crescer, a mãe vai dar banho na criança, já recita o Alcorão. A criança vai crescendo e na escola ela não aprende só os ensinos curriculares de uma escola normal secular, ela aprende o Alcorão. Então, ele vai sendo impregnado. E outra, eu disse da identidade. Filho de muçulmano é muçulmano. Então, o que acontece? Não tem outra opção. Não tem. Por isso que eles têm muitos filhos, 5, 6, 7 filhos, e demograficamente estão crescendo bastante. Mas você vê o processo de dedicação. Vai nascer o dentinho, o primeiro dentinho da criança, tem uma cerimônia casa, e que é uma cerimônia islâmica. Porque tem textos do Alcorão para ser citados ali. Então, alguém que cresce debaixo disso tudo, o que você acha que vai se tornar? Pastor, que é algo assim impressionante. Na verdade, eu estou estarrecido aqui. Porque aquilo que eu lhe falei, os cristãos, eles não conhecem. Eu, particularmente, eu só me dedico muito à área teológica, de ler, estudar, mas é importantíssimo conhecer, porque a gente nunca sabe de amanhã, então, e naquilo que Deus tem para nós no futuro. Então, é impressionante realmente a dedicação, como eles transmitem de pai para filho. Em função disso, deixa eu... Não estou te ouvindo, está saindo, peraí. Pode falar. Tá me ouvindo? Sim, estou sim. Tá. Falar nisso, o Salim aqui vai fazer propaganda do livro, né? Porque tem que vender livro Salim, senão não vive. Claro. Eu vou até lhe perguntar, pastor Salim, o senhor dá para mandar aqui para o Pará, se o povo quiser, por exemplo, 20... Enfim, lembra que eu fazia isso? Eu faço isso para a professora Gleides. Se eu pudesse mandar e depois a gente... Não, eu posso. Esse Salim faz até desconto. Opa, maravilha. Tá. O livro, já vou escrever aqui embaixo, mas você pode adquirir na Amazon, tá? O livro. Sim. Pode adquirir na Amazon, tanto e-book como escrito. É O Cristão e o Islamismo.
perspectiva cristã, perspectiva islâmica, tá? Diálogo a partir da cosmovisão. Esse é o livro para essa orientação, né? Tá bom? Entendi, sim, pode deixar. Mas, como eu lhe falei, a gente não tem muito material escrito nessa área, a gente não tem conhecimento dessa área, e por isso é importante ouvir de pessoas que estão lá dentro, que conhecem, que estão no dia a dia vivenciando e trabalhando com os povos muçulmanos. Eu não sei se... não tem mais nenhuma pergunta, então eu vou continuar aqui, a gente ainda tem uns 10 minutos, uns 15 minutos, então é importante a gente continuar aqui com mais uma questão. Pastor, a questão cultural dos povos muçulmanos, principalmente nos que diz respeito à sua maneira de vestir, de, de relacionamentos comerciais, isso também está atrelado à questão da identidade e também na questão cultural, e tem alguma coisa a ver com o Alcorão. Por exemplo, as mulheres, como elas se vestem, eu acho extremamente interessante a maneira como elas se vestem, em público, principalmente. Isso tem a ver muito com a questão da identidade também? A religião. A religião. A religião. Só que é o seguinte, tem um aspecto cultural. A minha avó, por exemplo, quando eu frequentava a igreja no Líbano, a igreja batista, as mulheres sentavam de um lado, o homem do outro, e as mulheres com véu. Evangélica, batista. Questão cultural muito forte do véu. Mas segundo a fonte árabe evangélica, é Coríntios, a base é Coríntios, não tem nada a ver com a cultura, tá? Muçulmano é religião, a mulher só pode se apresentar para o marido. Então ela tem que esconder o cabelo, né? Ela esconde, e existe algumas coisas, algumas crenças do Islã, que, por exemplo, se ela deixar o braço aparecendo, esse braço vai queimar sem parar no inferno, né? Então, cresce, porque a ideia de inferno é essa, porque por você entender aquele pensamento concreto, como que eu vou dizer que uma pessoa sofre no inferno? Eu só tenho um pensamento humano a respeito do inferno, porque o meu raciocínio é concreto, no caso, entendeu? Então, a pessoa vai queimar e nasce outra vez a pele, queima outra vez. Nasce outra vez a pele, queima outra vez. É a visão que tem. Então, agora, eu acho muito, muito interessante isso. Agora, a influência deles é tão forte com respeito ao cuidado e o zelo com a esposa e com o aspecto materno também, que você, no Nordeste, você lembra daquelas treliças que tem nas janelas de madeirinha, que antigamente nas casas de madeira tinham as treliças que eram madeirinhas assim, elas são tangenciais, assim, colocada, onde você não enxerga de fora para dentro, mas enxerga de dentro para fora. Sim. Lembra disso? Quem trouxe isso para o Brasil foram os muçulmanos. Por quê? Para que as suas mulheres não fossem vistas, mas elas pudessem ver olhar para fora. Só que isso tem em vários lugares do Brasil, ninguém sabe disso. Porque a gente não tem tempo de falar agora aqui, mas os muçulmanos já vieram com os africanos. A grande revolta de Malé tinha os muçulmanos envolvidos. Só que ninguém fala sobre isso. O que aconteceu é que naquela época, depois de 1500 dos muçulmanos, aconteceu uma coisa muito impressionante. A Inquisição acabou com o judeu e com o muçulmano. Mas, na verdade, eles já tinham influenciado o país. Só voltaram na década de 70, 80, porque em 1960 foram os cristãos que vieram por causa da guerra. Aí, em 1919, meu avô veio em 19 por causa da guerra. Depois, em 1980, a guerra civil libanesa, veio vários muçulmanos também. Então, a gente vê a influência presente nesse sentido. Tá? Agora, as mulheres, elas são, independe do lugar. A roupa árabe, eu estou aqui vestido, que pena que eu não estou aparecendo, mas eu estou com o turbante árabe aqui. Tá? O que acontece? Acontece que é regionalizado agora, porque vários países árabes foram ocidentalizados na sua roupa.
mas as mulheres permanecem na rigidez da sua roupa, da burca. A burca, aliás, é só no Afeganistão, mas aquela aparecendo só os olhos, né? Então, nesse sentido, é muito importante para eles. E ela, o marido zela pela esposa nesse sentido, né? E cuida dela. Mas é religioso, essa decisão é religiosa no Islã. O Alcorão estipula o que ela deve fazer e é o melhor para a vida dela. Fantástico, é extremamente interessante conhecer. Uma última pergunta, até pelo tempo, não sei se vai dar. Pastor, como é que o senhor vê o avanço dos muçulmanos para a América Latina? O senhor vê algo muito forte, muito presente, já é uma realidade, onde os cristãos precisam cada vez mais se capacitar, se preparar, estudar, conhecer. Primeiro não tem que ter medo, né? Esse povo é fogo, né? Sim. Tem que amar, não, nada de ter medo. A questão é o seguinte, existe dados do lado muçulmano e do lado do IBGE, né? Nós devemos ser 1.100.000, vamos ver assim, árabes, se não se assuste, árabes 13 milhões no Brasil, de árabes, tá? E 1 milhão, contando 4 gerações. Os muçulmanos, 1.100.000 ou 200.000. Eu acho que não mais do que isso. Só que é o seguinte, o destaque é que o comércio, eles vêm não por causa da religião, só que eles têm uma coisa muito forte. Você identifica o árabe, principalmente, com o comércio, tá? Só que ele tem uma coisa incrível. Ele se considera missionário de per si. Eu levei um pastor uma vez numa loja árabe para apresentá-lo numa cidade do interior, porque eu estava pregando na cidade. Eu falei um pouquinho em árabe com ele, apresentei. Ele disse, dá licença, dá licença. Foi lá atrás, pegou o Alcorão e evangelizou, islamizou o pastor que estava do meu lado. Então, na verdade, eles sabem do compromisso dele. E eles sabem que se eles vêm também, e eles têm o compromisso de passar a fé deles para frente. Só que eles não vêm por causa da religião. Existe, eu acredito, estratégias islâmicas, tanto no Egito, o Egito é o centro intelectual do Islã no mundo. Tá? Agora, os países principais, você sabe que é Meca, Medina e Jerusalém. Só que esses países, na verdade, têm estratégias financeiras de sustentação dos trabalhos no Ocidente, para que isso se expanda. Aí, eu não saberia dizer para você. Só sei que eu tenho que estar pronto para expor a minha fé. Se Deus trouxe eles até aqui, graças a Deus, eu posso falar de Jesus, e como eu lhe falei, a pessoa se converte, volta para o meio dos seus parentes e fala da sua fé em Cristo. Pastor, é impressionante tudo isso que o senhor falou, tudo isso que o senhor colocou para nós hoje. Na verdade, sem dúvida, em uma hora com bate-papo, não dá para a gente aprender tanto como gostaríamos. Esperamos ter oportunidade de a gente poder conversar mais e aprender. E também conhecer você que nos assiste, você que vai nos assistir depois, você pode seguir o pastor nas suas redes sociais, Pastor Calixto, e encontrar o livro dele no Amazon, pedir também ele impresso, que sem dúvida você será edificado e poderá melhor conhecer os povos muçulmanos para poder, então, evangelizá-los. Pastor, a gente quer agradecer a sua presença, muito obrigado pelo seu aceite no nosso convite. A nossa intenção, a gente tem feito live desde o início, é justamente de abençoar as pessoas que nos assistem, as pessoas que não conhecem de diversos assuntos, assim como eu também não conheço, e a gente agradece muito. Eu queria que o senhor fizesse uma saudação aos nossos telespectadores e também saudando o nosso Pará, norte do Brasil, que sem dúvida esteve presente, e outros que ouvirão depois. Tá, eu quero agradecer os que participaram. Com respeito ao Pará, algumas pessoas daqui estão orando pelo Pará por causa da pandemia, porque a gente tem notícias que está difícil para vocês aí também, né?
Sim. Então, o pessoal tem orado por vocês, saibam disso, tá? Com respeito aos que estão ouvindo, eu vou só cumprimentar um pouco em árabe, Allah e o Berikakun, que Deus abençoe vocês, tá? Ma'asalam, fiquem em paz, que são expressões árabes que eu deixo para vocês, né? E a nossa oração. E obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. Se você gravar, depois manda o link para mim. Tá gravado, vai ficar gravado. Mando sim, Tá. E eu vou tá? mandar. Você tem o livro, você me manda o endereço, eu mando os 20 livros lá para você. Pronto. Eu vou fazer como eu faço com a professora Gleides. Ela sempre tem mandado livros para mim e eu vendo aqui e Consignação. deposito para ela. Não, é só porque com certeza já me perguntaram. Eu falei, eu aproveito e pergunto na live diretamente para ele. Então, mas o senhor só tem esse livro ou o senhor tem todos os 7 livros disponíveis? Eu tenho todos disponíveis. Eu fico comigo, com Ah, vários livros, eu posso encaminhar, porque daí eu posso fazer o preço de salim com você. opa, maravilha. Então, meus irmãos, vai ser. Tá? O senhor vai me mandar no privado lá os quais eu tenho e o valor para divulgar, tá bom? Obrigado. Pastor, obrigado pela sua presença, Tá. tá? Deus Deus abençoe. abençoe. Vou salvar aqui a live e vou mandar o link para o senhor também, tá bom? Obrigado. Desculpa os Deus abençoe. incidentes aí Não, do internet. não. Teremos outra oportunidade de conversarmos e estarmos aqui novamente. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Amém. Obrigado, Amém. Alexandre. Obrigado, Nos amado. acompanhe aí. Eu sou seu fã, o senhor sabe. Eu tive a oportunidade de trabalhar na loja do Salim, tocando no seu livro. Tenho o privilégio de ter os seus livros em casa. Então,